Mais um bloco e o último bloco do AP. Não é motor da Volkswagen, não é lugar onde fazem festas, é ações, são as ações preferenciais e as preferências do EPROC. Nosso último bloco, já é uma playlist curta. Nós saímos lá do objetivo, falar dos grupos, né, e também das ações preferenciais por localizador. O público, né, usuários que produzem minutas, que lançam eventos e que devem gerenciar informações no sistema. As ações preferenciais e as preferências estão relacionadas a eventos com minuta e sem minuta, a localizadores, a relatórios e a criadores e assinantes de minutas. As telas aí mais importantes com uso de preferências: a lista de processos por localizador para navegar pelo sistema, a relatório geral para fins de estatística e acompanhamento, a área de trabalho para pesquisa, assinatura e criação de filas no painel do magistrado e no painel de servidor, a consulta processual, detalhes do processo para movimentação unitária, tem a faixinha de preferências nessa tela, e a movimentação processual em bloco. Estas são as telas mais importantes para o uso de preferências. Nós falamos das espécies, a individual, criada por cada um, e as da unidade de uso geral ou delimitadas por grupo, e ainda podem e ainda cabe a especialização por ações preferenciais por localizador. Os grupos de preferências, nós falamos da criação, da edição e da exclusão, que tem a finalidade de centralizar, organizar as preferências da unidade, né, contribui muito para a organização e padronização e para a jurisprudência interna. As ações preferenciais por localizador, a criação, a edição e a exclusão são muito parecidas com os recursos da tela grupo de preferências. As ações preferenciais servem para especializar as preferências, as ações preferenciais criadas por localizador. E agora, para terminar, falaremos dos cuidados. Qual é o desafio do gestor dentro do grupo de preferências e das ações preferenciais por localizador? Duplicação e replicação. Então vamos falar disso agora para terminar e os cuidados. Ações preferenciais e preferências do EPROC, mais uma badalada série de vídeos da escola EPROQUenta de EPROC. Então vamos falar da duplicação e da replicação. A duplicação é uma mesma preferência. O perigo maior da duplicação é no momento que alguém criou uma preferência, depois compartilha a preferência ou ação preferencial com um grupo, e aí, ou mais de uma pessoa cria a mesma ação preferencial com o mesmo nome, e aí quando você vai na tela de seleção de preferências, você vai encontrar uma mesma preferência repetida 2, 3 vezes. Então, duplicação. A duplicação de preferência, ela é mais ligada à questão de pessoas que não observaram e acabaram aí num processo de importação, levando para um mesmo grupo a mesma preferência mais de uma vez. Então a duplicação é uma mesma preferência, é uma mesma preferência mais de uma vez no mesmo grupo ou em grupos distintos. Tudo bem que a gente pode compartilhar as ações preferenciais por grupos. O problema é que na hora
é que no momento que você vai selecionar uma preferência e você vai lá naquela faixinha de preferência e manda, por exemplo, listar todas, isso já aconteceu comigo no momento que eu estava ali migrando as minhas preferências para o grupo, eu não fui lá nas minhas preferências e a excluí. Então, por exemplo, aparecia mandado de citação 2 vezes. Aparecia mandado de citação, por exemplo, 2 vezes. Ela estava nas minhas preferências, ela estava como individual minha, ela estava como individual minha e estava no grupo. Então eu tinha 2 vezes a mesma. Aí a pessoa, com certeza, para uma outra pessoa que não sabe a situação, ela vai perguntar qual das duas eu escolho. Aí você diz, tanto faz. Aí a pessoa vai dizer, então por que que criou duas? Então esse é o problema da duplicação. A duplicação, ela ocorre muito no momento, muito na operação de uma pessoa que já criou, que compartilhou essa preferência num grupo e esqueceu de excluir a preferência individual. Então, a duplicação ela é muito típica de uma preferência individual que está em um grupo. Então, é uma mesma preferência que ela é individual e de grupo. O recomendável é que a preferência individual ela seja exclusiva, ela seja residual, que não seja uma que já conste, uma que não seja igual às outras. Você, por exemplo, você sugeriu uma preferência, o gestor do grupo não viu necessidade dela no grupo, então você cria para você uma preferência que é útil no seu trabalho. Ela é exclusiva e ela é complementar. Então, essas são as observações relativas à duplicação. É uma mesma que existe no âmbito individual e no âmbito de grupo. Então, não pode ocorrer isso. As preferências quando você adota um grupo de preferência, as individuais elas passam a ser exclusivas e complementares. Então, se você vai lá selecionar uma preferência e verifica que o mesmo nome se repete mais de uma vez, aconteceu aí uma duplicação. Tem que verificar se alguém possui essa preferência de forma individual, então ela tem que cancelar essa preferência individual e deixá-la no grupo. Se a pessoa marcar como ação preferencial, ela vai aparecer no painel dela. E a replicação é outro problema. A replicação é uma preferência diferente. Ela pode ter o mesmo modelo ou o mesmo evento, mas a preferência ela é diferente em algum detalhe. É o mesmo modelo ou o mesmo evento, mas aí tem uma intimação com prazo diferente. Telas Ou pode comentadas do ser um EPROC. mesmo modelo ou um modelo parecido. Ou mesmo um modelo diferente. Mas é um mesmo modelo ou um modelo parecido, que não contribui para a uniformidade. Alguém pode dizer, engraçado, num processo eu assinei uma decisão que mandava fazer X. Num outro processo, na mesma situação, eu assinei determinando Y. Alguém tem uma preferência fazendo de um jeito e outra pessoa tem outra preferência para fazer de outro jeito. Então, o cuidado deve ser o de evitar que uma preferência ocorra 2 vezes ou uma preferência com o mesmo texto, mas essa preferência não faz a intimação, não troca o localizador,
ou um texto de um modelo parecido, mas um é mais abrangente que o outro. Aí você pode estar dizendo, mas há situações e há situações, óbvio, né? Mas o problema é que se você trabalha para um mesmo juiz, com o mesmo entendimento, com o mesmo posicionamento, um assessor possui uma preferência que manda fazer A e o outro que manda fazer B na mesma situação. Então, as pessoas que já trabalharam criando preferências, elas devem conversar entre si para que essas preferências ou essas ações preferenciais não atuem de forma a deixar a jurisprudência interna não uniforme. Um assessor tem um modelo com preferência prevendo uma ação A e o outro possui uma preferência prevendo uma ação B, ou um possui uma preferência que automaticamente já faz a intimação e o outro trabalha com uma preferência muito pobre que não faz nem agendamento nem intimação. As preferências devem ser únicas e devem verificar uma simetria. As preferências é recomendável que as preferências elas lancem um agendamento, façam a intimação e troquem os localizadores de forma correta. Não adianta uma preferência que utilize o mesmo texto, mas que não tenha, que elas devem ter um certo padrão de qualidade a ser observado. Não adianta uma preferência que faz tudo e uma outra preferência que só faz metade do caminho. Então, quem é gestor tem que acompanhar as preferências, porque é um recurso que vale a pena. Se for mal feito, depois não culpe o EPROC, a culpa é sempre do humano. O único robô até o momento que nós podemos culpar é o Exterminador do Futuro e o único sistema é Skynet. E eles são capazes de responder. Ficar botando a culpa no EPROC é covardia. A culpa é sua, que não quis aprender e que não quer usar direito. Sua, no caso daquele no caso da pessoa que insiste em culpar o sistema. Que eu acredito que não está vendo aqui, então não tem problema. Como, então, realizar esses cuidados? Para realizar esses cuidados, o usuário procura a faixa de preferências, que geralmente fica no topo. A faixa de preferências fica no topo da tela, ele procura a faixa de preferências. E escondido aqui nessa faixa, muito escondido mesmo, o botão de criar está aqui gritando na sua cara. Mas as pessoas se perguntam: eu criei, fiz uma caquinha e quero corrigir. Não encontro onde corrigir e vou e crio outra. E assim vão criar assim sucessivas preferências vão sendo criadas e abandonadas. Como corrigir uma caquinha que você fez? Procure o ícone aqui que eu chamo o ícone do bonequinho. O ícone aqui desta cabeça. Eu chamo de ícone do bonequinho aqui. Esse ícone, nele você encontra a tela de edição de preferências. Você encontra a edição de preferências. Como você cria preferências, eu já ensinei lá no meme e no MOP. Edição de preferências está aqui. Para criar preferências, eu falo disso no curso MOP, para criar preferência de movimentação. Eu falo disso no curso meme, para falar de preferência de minutas, e no telas comentadas do EPROC eu também falo de criação de preferências. Tem 3 cursos aí falando de preferências, e agora mais esse, o quarto, falando exclusivamente de preferências e ações preferenciais. Então, como diz um determinado pessoal, você clica, né? Obviamente que é clica, tá? Você clica no ícone do bonequinho e vai aparecer o painel de preferências. E aí você encontra a sua lista de preferências ou ações preferenciais já criadas. Aqui você encontra a lista.
Aí aqui você tem uma opção de desativar tudo. Você acordou naquele dia de fúria e quer apagar tudo de uma vez e tacar o terror. Você seleciona uma, mais de uma, ou você seleciona todas, clica aqui e apaga todas. Mas é claro, a culpa é sua, eu não disse nada. Aqui aqui tá um botãozinho muito importante, que é o botão de importação de preferências, para você pegar a preferência do vizinho. Em termos de preferências do EPROC, você pode desejar as preferências do vizinho. Você não dizem, sim, você não pode desejar outras coisas, mas a preferência do vizinho você pode desejar e pegar para si sem violência nem problema nenhum. Então aqui temos importar preferências e aqui no lápis você edita, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, e aqui na lixeira você apaga. Você vai usar muito essa tela, você que é gestor de preferências aqui. E aqui fala se ela pertence a um grupo. Então aqui você pode acompanhar se elas pertencem a um grupo ou se elas são gerais. Essa aqui, por exemplo, é geral. Ela é da unidade, ela não está vinculada a um grupo, então ela é de uma unidade e é geral. Então você edita e você apaga a preferência. Você clica no ícone do bonequinho e você vai encontrar o cardápio das suas preferências. Telas comentadas do EPROC. Daí, se você criou uma preferência, a princípio ela era individual, você pode editá-la para que ela passe a ser da unidade e do grupo. Então, uma preferência já criada pode ser transformada de individual para unidade e até o grupo da unidade. Como que você faz? Você clica no ícone do lápis, seleciona a preferência que você quer editar, clica no ícone do lápis. Aqui em descrição da preferência, você pode editar o nome seguindo um padrão da sua unidade. Você pode editar o nome. Se você quiser que ela se torne uma ação preferencial para aparecer na faixa de preferências e para você delimitar, você acionar aquela opção de delimitar por localizador, fazer aquela APL, ações preferenciais por localizador, você marca esse quadradinho, ação preferencial. Como eu já te falei, fuja desse aqui. Se você marcar isso aqui, vai fazer uma caca violenta. Se você quiser marcar isso aqui, existem ocasiões que até faz sentido, mas é por sua conta e risco. Então você está editando uma preferência. A princípio, ela era individual. Você que é gestor, você que é diretor, você pode mudar para unidade, que aí ela passa a ser da unidade e deixa de ser apenas sua. E aí você vai selecionar o nome do grupo, você vai incluí-la nesse grupo e vai clicar em salvar. Aí você está fazendo o que eu chamo de transplante. Deixa de ser sua e passa a ser do grupo. Você está transplantando essa Telas comentadas do EPROC. ação preferencial ou preferência, você está colocando ela no grupo, você está compartilhando. Você é muito gentil e bonzinho fazendo isso. Nessa edição, além de você fazer esse transplante, você pode simplesmente corrigir o nome ou transformar uma preferência em ação preferencial. Então, nessa tela, você pode corrigir o nome, marcar ou desmarcar ação preferencial, e você ainda pode fazer o transplante. Você pode fazer 3 coisas nessa tela em uma ação preferencial ou preferência. Então você pode aqui fazer esse transplante. Eu acho que eu fiz uma caquinha aqui. Deixa eu corrigir. Pronto.
É, então beleza. Então, quando você acessa a lista de preferências, você pode apagar e você pode editar. Se você verifica que tem uma preferência duplicada, se você verifica que existe uma preferência duplicada, se a preferência for duplicada, apenas basta clicar na lixeira. Telas comentadas do EPROC. Se a preferência é duplicada, basta clicar na lixeira para apagar. Então, se ela é duplicada, se a preferência está duplicada, você verificou que o mesmo nome aparece 2 vezes, clique na lixeira e resolve o problema. É só apagar. Se você quer fazer o transplante, se você quer compartilhar a sua preferência individual com um grupo, aí você vai clicar no lápis para editar. Você vai clicar no lápis para editar. E na tela de edição, você pode mudar o nome, você pode transformar ou destransformar em ação preferencial, você pode selecionar a opção unidade e ainda pode incluir no grupo e depois clique em salvar. Assim, você fez o transplante ou você fez a migração de uma preferência individual para a unidade e mais ainda para um grupo. Essa é a primeira tarefa que você pode fazer, que é a edição. A outra tarefa que você pode fazer é a importação mais edição, ou apenas a importação. Você pode fazer importação. Essa de cima aqui foi edição e o transplante. Você edita a sua preferência. A preferência do vizinho, você importa. A preferência do vizinho você importa e ou transplanta, sendo você diretor ou diretor substituto. Uma preferência que não é sua, você pode. Uma preferência que não é sua, eu estou verificando aqui que eu peguei o formulário errado. Eu vou dar um pause aqui e vou lá pegar a tela certa e vou colocá-la aqui, porque eu simplesmente copiei a de cima. 1 minuto já estou voltando, menos do que isso. Voltamos. Eu havia colado o print errado, agora eu colei o print certo e vou fazer uma correção. A importação é apenas na importação, você apenas vai pegar uma. Na importação, você apenas vai pegar uma preferência ou ação preferencial do vizinho e vai utilizá-la para si. Esta pessoa depois é que fará o transplante dessa ação preferencial para o grupo. Então você importa para si as dos outros e a sua você compartilha, que é até o mais lógico. Você importar dos outros e colocar no grupo não funciona. Então, corrigindo o que eu havia dito, você edita a sua preferência e você compartilha ela com o grupo. A ação preferencial ou a preferência do vizinho, você pode pegá-la, você pode passar a utilizá-la, mas quem vai compartilhar com o grupo é o dono. Então, a segunda operação é a importação de preferência ou ação preferencial, a importação de ação preferencial ou preferência. Você clica no botão importar preferência, você clica no botão importar preferência e aí aparece a tela importar preferência diminuta. Existe a importação de preferência de evento
e a importação de preferência diminuta. Aqui no caso eu estou mostrando a importação de uma preferência diminuta, mas existe importação de preferência diminuta e de evento, e se bobear, existe as outras também. É que eu sempre tive o hábito de criar e nunca de importar. Eu estou mais acostumado com a criação e não com a importação. Então você importa ação preferencial ou preferência de terceiro. Você informa o nome do usuário doador, que é o criador da preferência, que é o criador da preferência. Você vai selecionar a preferência desejada clicando sobre o nome dela. Você pode manter o mesmo nome, é o recomendável. É o recomendável manter o mesmo nome de quem você está importando, a não ser que ele seja muito ruim e você melhore, né? Verifique caso a caso. Você pode importar já definindo como uma. Você pode importar já definindo como uma ação preferencial. E aí eu vou te contar uma novidade. Em fração de segundos, com a magia da edição, eu fui à tela do EPROC e fiz um processo de importação e descobri um detalhe importante. Você já pode importar e levar para a unidade. Então é isso mesmo. Importação mais transplante. É isso mesmo. Você pode importar uma preferência de alguém. Você achou essa preferência ou essa ação preferencial interessante e já colocou no grupo. Então, mas só no grupo. Perdão, você já pode colocar na unidade, não em grupo. Quem vai botar em grupo é o criador. Você pode importar e compartilhar para a unidade. Para o grupo, não. Quem vai botar no grupo é o criador dessa preferência. E compartilhar para a unidade. Quem vai botar no grupo é o criador dessa preferência. Então, você pode importar a preferência do vizinho e já botar na unidade, no grupo não. Ele que criou pode colocar no grupo. Então, esse vídeo aí foi dedicado aos cuidados de duplicação e replicação de ações preferenciais e preferências. O trabalho de gestão das preferências, você clica no ícone do bonequinho para gerenciar as preferências da sua unidade na tela de gerenciamento de preferências. Nessa tela você edita, apaga e importa. E no momento que você edita, você já pode transplantar essa preferência para o grupo, se ela for sua, ou você pode importar uma preferência e colocar na unidade se ela for de terceiro. Então, esse é o trabalho que o gestor de preferências vai enfrentar quando ele tiver criado aí grupos de preferências e delimitado preferências por localizador. Parece assustador, mas depois que você pega o jeito, é mais uma tarefinha básica do dia a dia. Vale muito a pena investir em grupos de em grupos de preferências e ações preferenciais por localizador. A gente termina por aqui. Espero que tenha sido útil. Quem quiser se aventurar nesse mundo aí dos grupos de preferências, acho que vai gostar. As preferências são um trabalho complementar aos modelos e aos textos padrão. Forte abraço, até o próximo. Telas comentadas do EPROC.